É nosso dia, companheiro. Vamos lá. Meu nome é Marcos Zanin. Eu hoje, maio de 2022, tenho 62 anos. Sou casado, tenho 2 filhos. E o tema que nós vamos tratar hoje tem como pano de fundo uma coisa que nós sempre defendemos no meio sindical, que é a organização no local do trabalho. E muitas foram as experiências vividas através da oposição metalúrgica de São Paulo, e eu tive a oportunidade de viver algumas em várias fábricas que eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade eu já trabalhava de forma avulsa, né? Com 14 anos de idade eu tive meu primeiro registro em carteira, com 16 anos eu já era ajudante em metalúrgica. Pois bem, a partir do momento que a gente organiza os trabalhadores, ou a gente busca organizar os trabalhadores para buscar os nossos interesses, a gente está, ao mesmo tempo, disputando o poder com o patrão dentro da fábrica, né? E a gente começa a perceber que essa experiência ela é muito interessante, porque o patrão ele aceita dar migalhas, ele aceita alguns favorecimentos, mas ele não aceita dividir o poder com com os empregados, né? E nós tivemos algumas experiências no campo da oposição sindical metalúrgica, porque todas as vezes em que a gente buscava organizar os trabalhadores e lutar pela organização dos trabalhadores, a gente não encontrava obstáculo apenas no patrão, mas também na diretoria do sindicato, que era parceira dos patrões. E isso aconteceu em várias ocasiões, né? Eu gostaria de chamar a atenção porque com as condições de trabalho, péssimas condições de trabalho em que a gente encontrava, a gente percebia que o patrão ele ganhava com a doença e os acidentes dos trabalhadores. Então era uma forma de quanto menos condições de trabalho, mais lucro para os patrões. E a CIPA, onde a gente procurava se eleger, era uma ferramenta em que a gente conseguia estabilidade, mas também conseguia arregimentar trabalhadores e trazer em pauta as questões que nos interessavam, saúde e a integridade dos trabalhadores no seu dia a dia de trabalho, né? Então, assim, em resumo, né, um lema para nós, assim, nossa objetivo de sair de casa para trabalhar era para ganhar nosso sustento e sustento de nossas famílias, não para adoecer, não para nos acidentar. Isso era o mote dos nossos objetivos. E os embates eles foram muito árduos, né? E a gente não conseguia fazer essa organização, esses embates, se não fosse de forma organizada, criteriosa e de forma clandestina, nos grupos de fábricas que a gente formava nos locais de trabalho. E a gente teve alguma experiência numa empresa chamada Dynacast, na Moca, e que nós fizemos um grupo, e o grande problema ali eram os acidentes, né? As pessoas perdiam os dedos nas máquinas. E aí a gente começou a fazer alguns boletins denunciando e protestando contra as condições de fábrica, né? Mas a gente não conseguiu avançar com essa organização porque nós fomos descobertos e fomos demitidos. Só que isso criou condições para a gente melhorar a nossa organização. Depois daí de um tempo de desemprego, eu consegui arrumar emprego na Termoide, né? Depois de mais de um ano de desemprego, eu consegui na Termoide. Mas logo no começo, quando eu entrei, eu me assustei muito com as condições de trabalho dentro daquela fábrica. Isso foi no ano de 1990 e
eu olhei para aquilo, para aquela fábrica, e eu imaginei, isso aqui é coisa do século passado, ou do século XIX, né? Tais eram as condições de trabalho ali. Muita poeira, muita máquina muito precária e, assim, um contingente de trabalhadores muito simples, a maioria analfabetos, e grande parte de pessoas, de imigrantes que vieram de outros estados, outras regiões do país. E essa simplicidade aumentava mais ainda a exploração, né? E eu fiquei muito assustado. E uma das perguntas que me veio nesse susto que eu levei foi: onde está o sindicato desses trabalhadores? Ora, nós estávamos falando de uma fábrica, estou falando de uma fábrica que estava em São Paulo, a maior cidade da América Latina, onde havia o maior sindicato da América Latina dos metalúrgicos, que era aquele sindicato que deveria representar os trabalhadores, mas que não representava. Essa foi uma pergunta latente, né? E o pior, ali nós produzíamos lonas e pastilhas de freio que tem como base na matéria-prima o amianto, conhecidamente como cancerígeno, né? Pois bem, o meu grande amigo, companheiro, que também participou da experiência da Anacast, o Prado, ele fazia ponte com a oposição metalúrgica, né? Então eu contei a situação para ele, para ver se a gente podia fazer uma parceria ali também. E ele me deu um conselho na época, falou: Marcos, sai de lá porque você vai ficar doente. Eu falei: não, eu não posso sair de lá, né? Eu quero ficar lá porque alguma coisa tem que ser feita ali e a gente precisa fazer alguma coisa ali, né? E mais, ali havia um campo fértil para a gente cultivar alguma semente que poderia melhorar a situação daqueles trabalhadores, né? E assim foi, eu permaneci, a gente começou a conversar, o grupo de fábrica se formou com bastante dificuldade, a empresa tratava os trabalhadores com muita arbitrariedade, né, com muita truculência, e nós precisamos tomar todos os cuidados de segurança para a gente não ser descoberto, seja pela empresa e seja pelo sindicato, ou pelos diretores do sindicato, né, pelos pelegos. E foi assim que a coisa se deu. Começou um grupo muito miúdo e a gente não sabia por onde começar, e uma das perguntas que um dos companheiros fez na ocasião: qual que é a cartilha para a gente seguir um grupo de fábrica, um modelo de organização? Eu falei: não temos, nós vamos fazer a nossa organização a partir da gente. Foi aí que eu sugeri um estudo de um livro chamado 100 anos de luta da classe operária, escrito pelo saudoso companheiro Vito Gianotti. E foi aí que a gente começou a escrever, a estudar o livro. As reuniões nossas eram com o livro. E aí nem terminamos o estudo do livro, porque as demandas vieram e começou-se a aparecer novas pessoas, novos companheiros, com um alto grau de segurança que a gente tinha para que o grupo não fosse descoberto. Pois bem, nesse momento nascia uma disputa de poder com o patrão. E a gente começou, naturalmente, o mote da luta dentro da Termoide foi a questão da saúde e segurança do trabalho. Nós disputamos, um detalhe, a CIPA era fantasma, né? Para quem não sabe, a CIPA fantasma é uma CIPA que ela existe apenas no papel. Então o patrão convoca os seus aliados, geralmente chefes, para compor a CIPA, e como se tivesse eleição, essas pessoas assinam ata de eleição, tudo, mas na verdade, na prática ela não acontece. E era assim que acontecia. E aí nós conquistamos a eleição de CIPA, foi feita e conseguimos nos eleger na CIPA, cumprir um primeiro mandato da CIPA, e nesse mandato a gente conseguiu fazer o grupo crescer. O grupo teve um crescimento de números, porque os companheiros eles começaram a se interessar, a coisa começou a fervilhar. E nós conseguimos, através disso, introduzir na fábrica uma fiscalização
através da Delegacia Regional do Trabalho, né? E isso trouxe uma efervescência muito grande na questão da segurança e saúde do trabalho, na questão da segurança e saúde do trabalhador lá dentro. E a organização ela foi tão boa que esse tema a gente não conseguiu segurar dentro dos muros da fábrica, porque isso começou a se tornar público, né? Já que o amianto ele não é um mal que traz só para os trabalhadores que manipulam, mas para as famílias das pessoas que recebem o amianto em casa através da roupa dos trabalhadores. A vizinhança da fábrica ela é passível de adoecer também. E assim, é um mal para a sociedade, não só para os trabalhadores que a manipulam. E essa organização ela durou cerca de 3, 4 anos, até que a fábrica fechou em São Paulo e reabriu na cidade de Salto. Mas muito se ganhou, né? A gente perdeu muitas batalhas, mas muito se ganhou e a gente conseguiu avançar assim para fazer uma interação com outras fábricas também, né? Fruto da iniciativa de organizar os trabalhadores e os trabalhadores quererem, né, se organizar para lutar por seus direitos, né? E é uma referência muito importante e que nós devemos esse depoimento ao coletivo. Ele não pertence a mim, logicamente, é uma experiência que pertence a um grupo, a um coletivo de trabalhadores e que é necessário que esta e as futuras gerações ouçam e saibam dessa experiência para que ela seja reproduzida. Então, o grupo ele ganhou consistência e ele ganhou participantes, né? Nós tínhamos um critério muito bom de segurança. Antes de um membro compor o grupo, ele era analisado antes, né? Nós levávamos muito a sério essa questão da segurança, porque a forma como a gente se organizava não podia chegar aos ouvidos do patrão, eles não podiam descobrir isso, não deviam nunca. E de fato, nenhum trabalhador perdeu o emprego por isso, né? As reuniões, elas se davam na minha casa, sábado sim, sábado não, religiosamente, né? A cada 15 dias. E nós não tínhamos nenhum lugar, nenhuma igreja, nenhuma sede de sindicato para fazer isso. Então elas se davam na minha casa. E ali nós pautávamos os assuntos a serem discutidos da fábrica, as ações, os boletins que a gente escrevia e que eram enviados na porta da fábrica, que foram muitos os boletins que a gente escreveu, denunciando as condições de trabalho, denunciando a nocividade do amianto e também a omissão do sindicato com relação a essas condições, porque o sindicato sempre se omitiu, sempre favoreceu o lado dos patrões, nunca soltou um boletim denunciando o amianto, nunca soltou um boletim chamando os trabalhadores para lutar, né? E nós chegamos a um ponto, né, uma encruzilhada, né, que nós vamos fazer com isso? E o Prado, ele tinha alguma relação que levava até ao DRT. E essa pessoa no DRT, ela nos perguntou o seguinte, se nós queríamos negociar com o patrão uma melhora ou se nós queríamos interditar a fábrica, né? O Prado trouxe essa pergunta para nós e nós sempre discutíamos coletivamente, né? E democraticamente também. As decisões eram sempre tomadas assim. E nós tínhamos claro que através das leituras que a gente fazia de literatura sobre saúde do trabalhador, a gente tomou consciência da nocividade do amianto, né? E nós sabíamos que ali não havia condições de melhorias, a gente queria mesmo era interditar a fábrica, né? E entre morrer e perder o emprego, nós preferíamos perder o emprego, né? Então foi essa a nossa decisão. Então ele encaminhou essa fiscalização para a Fernanda Gianazzi, que na ocasião ela era fiscal da Delegacia Regional do Trabalho, e ali se iniciou, né, a fiscalização, né?
E o sindicato apareceu com a maior cara de pau, porque o sindicato precisava estar presente, a diretoria do sindicato, com a maior cara de pau, como se tivesse a todo o tempo presente defendendo os trabalhadores, quando na verdade não, né? Então as coisas correram dessa forma, né? E muito se caminhou com isso. E interessante que o sucesso desse trabalho, ele se deu por um tripé, né? Organização dos trabalhadores, a oposição sindical metalúrgica, que fazia o apoio, com a CUT como instrumento, né? A CUT regional, o Grande São Paulo que fazia o instrumento, imprimia os boletins, então servia de suporte para a gente, e o Estado através da Delegacia Regional do Trabalho na pessoa da Fernanda. Bom, meu primeiro emprego já emprego registrado e tal, né? Tinha, não sei dizer ao certo, mas sei lá, 17 anos, 16 anos. Eu nasci ali no Socorro, né? Acho que é ao lado do Rio Pinheiros, que é o grande canal ali, né? Na verdade ele é o Rio Jurubatuba, né? Junta com outro Guarapiranga e forma o Rio Pinheiros dali para frente, né? Junto desse rio, tinha gente, o fundo da casa dava para esse rio, né? Que é um rio, não sei se dá para chamar de rio, porque é um esgoto na verdade, né? Agora estão mexendo lá, mas... Bom, fiz Senai porque era o que tinha na minha cabeça, né? O primeiro emprego, eu já tive esse acidente aqui, né? Perdi esse dedo. E aí comecei a trabalhar na verdade, esse primeiro emprego, né, de menor e tal, trabalhando com prensa, 10 da noite, sozinho dentro de uma fábrica pequena, mas o dono estava tomando cerveja da padaria para frente, essa coisa toda, essa zona toda. E nisso me vi daquele jeito, saí na corrida ali. E por que eu falei do Rio Pinheiros? Na verdade eu trabalhei sempre ali no entorno daquele rio, né? Trabalhei em várias empresas e todas assim, se for pegar as empresas, não sei se eu vou conseguir lembrar todas, mas essa empresa que eu nem me lembro o nome, que foi a primeira, né? Não me vem. Nossa. Donsat ali não? Prada, teve a... Donsat? Donsat, teve o Gerson Lupete. Gerson Lupete era vizinho, né, de minha casa também, né? O próprio Gerson, que era o dono da empresa, depois se mudou. Trabalhei lá um período, depois trabalhei de novo. Acho que por aí. Tem a Telefunken, Valita. a Valita, a Borrux, né, que é uma empresa de tecnologia, assim, na época eram máquinas de banco, né? Aquelas máquinas começaram a modernizar por ali e tal. Bom, foi isso. Bom, mas depois desse acidente aqui, aí começa, né? Pegar direto o troço aqui, depois a gente vê um outro jeito de ver se consegue melhorar essa conversa, né? Bom,
junto desse, como eu falei, sempre ao lado do rio, meio muito próximo, entrei na Prada, quer dizer, quase na mesma rua, assim, uma rua seguinte. Na Prada entrei, já tinha saído do... Acho que tinha ficado um tempo na Nova Piratininga também, né? Mas eu saí voltei para a fábrica, né? Aí comecei ali a trabalhar. Logo em seguida, foi tudo com menos de um ano. Chegou a 11 meses. Né? Eu já iniciou a campanha da CIPA. Aí eu falei, putz, agora aqui é pegar ou largar, né? Aí já entrei divulgando ali os acidentes, né? Tá? Então aqui já eram os acidentes ocorrendo. Temos aqui, ó, não sei se faz sentido para você, se precisa dar uma... Mas aí oficina de veículo, o cara perde um dedo também, e aqui depois João Evangelista perde um dedo da mão, já nem sei, da mão esquerda. Depois trabalhando com aerosol, que eram as embalagens metálicas, né? Principalmente com lata de óleo metálica, né? Bom, e aí foi. João Batista, Roque, Mariano, e todo mundo perdendo os dedos aqui, né? E aqui tá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso aí tudo no ano. Bom, a coisa, nesse princípio aí, eu entro para a CIPA, sou o mais votado, tive assim, acho que, eu não lembro direito, mas acho que era coisa de 70%, 80% de votos, né? E aí foi. Teve aqui uns companheiros também, né? E a gente começou a trabalhar ali. Só que com tanto acidente, aí o bicho começou a pegar, né? Com tanta coisa assim. Aí, por fim, eu comecei a denunciar e foi indo. Aí, nisso, esse cara aqui, que foi o penúltimo aqui, ele pega uma corrente, como é que eu diria? Uma corrente larga, assim, né? Corrente metálica mesmo, é que ele pegou e rompeu com a mão dele. Bom, nisso já paralisou a fábrica, né? Conversando com o pessoal e tal. E parou. Bom, e aí essa muvuca toda aí, quem era do sindicato, quem era? Cícero, não sei, Medeiros. Aí, teve esse grande aperreio, né? Depois, no dia seguinte, ou no mesmo dia, não tenho certeza, um jovem estava falando, um dos funcionários chegou para mim e perguntou, você viu o Medeiros aí? Eu falei, não. Bom, não, né, ele estava aí, tudo bem. No dia seguinte, eu fui para o sindicato. Porque era a orientação, né? Que eu deveria ir para o sindicato porque tinham me despedido, tinham me impedido de entrar e tal. Aí eu fui lá.
Chegou lá, o Medeiros assim, tudo bem, e tal. Né? Já complicado, porque eu não era um cara conhecido lá, né? Aí eu falei, bom, você tá sabendo, né? Não, tô sabendo. Aí eu falei, putz, aí já quebra as pernas, né? Então esse é o Medeiros, né? A coisa assim... Aquilo me desestruturou, né? Porque eu nunca tive assim tanta audácia, tanta iniciativa para... Mas falei, não, aqui tá de brincadeira, né? Negou que estivesse lá e tal. Por quê? Porque mas ele foi na porta dos fundos, né? Só que a peãozada que faz manutenção corre o trecho, né? Aí chegou e falou assim, o Medeiros está aí. Então esse é o terror aí dessa empresa, né? Então o pessoal se juntou e parou tudo, tal, e aquilo ficou parou um dia, o segundo dia, depois retomaram, né? Mas é por aí. Eu fazia as denúncias isso aqui, né, do jeito que você está vendo aqui, eram as denúncias que eu fazia. Esse material aqui é material de denúncia, né? Tá? Então sempre tinha lá, tinha um acidente, eu ia lá e pregava. Colava na parede mesmo. Não tem dúvida, né? E o pessoal vai. Tinha um outro aspecto também. Eu até tenho eu tenho toda a trajetória do cara. O cara era militar, né? Um negro forte e tal. Eu conheço ele, andei copiando ele aí. Tá no Nordeste agora. E ele morava perto de casa, não tem mais essa. Lá no Primavera, naquela época, ele estava bem perto de casa. E ele vivia conversando, a gente conversava bastante, né? Ele era da segurança, né? Da segurança pela empresa, né? E o que mais que diga? E atuou atuou justo nas... Atuou como é que chama? No Araguaia, alguma coisa? No Araguaia, ele estava nessas iniciativas. Lá tinham várias pessoas dessas iniciativas aí, né? De bandido mesmo, né? Coisa pesada. É isso, né? Assim, esses acidentes todos são pipocados, porque a empresa é grande, né? Então, mas por exemplo, tem um trecho que eu perdi esse jornal, mas cheguei a ter, que era, eu não sei nem se tem como a gente falar com o advogado lá, como é que chamava ele? Luciano, também? Luciano. Também. Você consegue falar com ele ainda? Quem sabe ele tem essa documentação, porque o que eu fiz? Chegou uma hora que eu fiquei tão apertado, tão desorientado, né? Que eu botei tudo no mato. Né? Tinha uma sacola de feira cheia de documentação toda.
E tinha todos os documentos. E lá tinha todo o histórico, bem feito, mas foi possível. Chamei a polícia para botar para dentro, né? E aí os policiais da empresa, né, tinham feito já, cada um pegou na mãozinha do outro lá e ficou lá cercando, né? Aí chegou a polícia e falou, não, você tem que pôr para dentro, porque a situação é essa e tal. Aí, eu não lembro exatamente como ficou, né? Mas, aí criou o caso lá e tal. E aí esse pessoal peitou de novo e é muito bandido mesmo, né? Fizeram a demissão e pronto. Não teve, na época a gente estava, eu acho que enquanto oposição mesmo, a gente estava mais fraquinho, né? Nesse momento. Porque tem um processo, o Luciano Também tem um processo. Sim, tem um processo. Você ganhou, você perdeu, o que aconteceu? Olha, juntou tudo, né? Como que chamava a companheira que era advogada lá? Gilda. Não, Sônia. A Sônia. Da Sul, a negra. Então, a Sônia, nós fomos lá e assim, ela, eu acho que ela estava muito despreparada, sabe? Muito mesmo. E a coisa não ficou bem, não. Você chegou a abrir um processo contra empresas? Você lembra? Você abriu um processo contra empresas? Sim. Mas conta a história para tirar minha voz. O que aconteceu? O que você lembra? Você abriu um processo contra a empresa, aí você fala como você quiser. E aí foi arrastando, mas e eu me esgotando, né? Sem salário, sem nada, e por último, eu acho que é isso, né? Arline Arcuri, né? Sou química, também sou casada, tenho 3 filhos e uma neta. E eu estive ouvindo assim com atenção esses 2 relatos e fiquei pensando que a minha vida não poderia ter tido esse rumo também. Porque meu pai era um trabalhador metalúrgico. Quando eu nasci, ele até tinha uma situação econômica razoável. Ele tinha uma fabriquinha na Avenida da Consolação, em que ele fabricava móveis de ferro, lustres inclusive. E teve inclusive vários aprendizes. Eu acredito, né? Acredito que hoje a Rua da Consolação ela é conhecida pela quantidade de fábricas de lustres. Muitos donos provavelmente foram aprendizes do meu pai. Mas aí teve uns problemas de família, ele acabou falindo, né? E aí começou a trabalhar mesmo como metalúrgico em várias fábricas. Teve um acidente de trabalho, então aquilo já nasci nesse clima de fábrica, né, de metalúrgico. Mas eu tive a sorte mesmo, de ter uma mãe, né, há 70 anos atrás, né, já estou com 75 quase, que não queria que as filhas, eu tenho uma irmã também, fossem seguir esse caminho de trabalhadora, de metalúrgica. Ela fez um esforço incrível para a gente conseguir fazer um curso superior. Contra, inclusive, a família, né? Tinha homens da família que falavam para minha mãe, eu ouvia isso, essas filhas vão estudar para quê? Elas vão casar e vão... Precisa estudar para quê, né? A minha mãe, durona, feminista já há tantos anos atrás, falou, não, minhas filhas vão estudar. Eu quero que elas tenham uma condição de vida melhor. E era uma época, inclusive, que você fazia um curso universitário possibilitava uma ascensão social, né? Que hoje não é tão fácil isso. A gente vê várias pessoas, até com mestrado, doutorado, desempregadas. Na época, há 60 anos atrás, era mais fácil você fazer com curso superior, conseguisse ter uma ascensão social. Aí eu fiz o curso de Química, né, bacharelado em Química, e já no meu curso de Química, eu já percebia que trabalhar com produto químico não era uma coisa muito tranquila, né? Eu mesmo sofri um acidente com uma aluna na universidade,
junto com uma colega. A gente se trombou no caminho lá do almoxarifado da faculdade com ácido sulfúrico concentrado. Ele caiu nas minhas pernas e caiu nos braços dela. Os professores absolutamente despreparados para um acidente desse tipo. Eu tive sorte de entrar numa geladeria de isopor, lavar minhas pernas bem. Eu só tenho uma pequena marquinha hoje, mas a minha colega teve uma corrosão do pulso séria e ela teve que fazer enxerto para não perder o pulso. Foi a primeira greve que eu participei. Foi a primeira greve por condições de ensino, né? Não é de trabalho exatamente, mas as condições da faculdade que eram muito, muito ruins assim, em termos de segurança, muito ruins. Aí aconteceu um outro acidente com uma outra amiga da minha turma, que foi fazer uma experiência, aquilo explodiu, ela só não perdeu a vista porque estava de óculos. Enfim, desde a época de faculdade, que essa coisa dos acidentes chamou a minha atenção. Aí eu fui trabalhar no IPT, depois de formada, como química analítica. E já lá também, né, presenciei alguns acidentes do trabalho, um colega fazendo uma destilação aí com um solvente orgânico, aquilo pegou fogo, começou a pegar fogo na roupa dele. A gente desesperada, não sabia o que fazer, conseguiu tirar o avental dele. Aí eu peguei um extintor de incêndio, mas um pó químico para apagar. Aí eu inundei o laboratório inteiro de pó químico. Enfim, quer dizer, eu tive várias experiências, né, de acidente, o que me levou para a área. Né, depois de trabalhar no IPT. No IPT eu já sentia a necessidade de organização dos trabalhadores. Né? Eu fui uma das fundadoras da associação do IPT. Eu fiquei até ser vice-presidente dessa associação de funcionários do IPT. Mas enfim, aí depois por uma série de motivos, eu fui colocada à disposição do trabalho que eu estava. Gerou uma greve, a ser colocada à disposição, aí fui mesmo demitida. Então eu fui uma das primeiras, acho, demitida do IPT. Aí fiquei algum tempo desempregada e depois eu fui trabalhar no SESI, na Vila Leopoldina, no laboratório de saúde ocupacional. Né? Mas lá era um laboratório assim, muito de trabalho rotineiro. Eu fazia muita análise de chumbo no sangue, de trabalhadores expostos ao chumbo. E aquilo me irritava por um motivo. Eu já conhecia o nome dos trabalhadores intoxicados. Porque a empresa fazia o quê? Dava chumbo alterado no exame admissional, periódico, o trabalhador ia para o INSS. Aí depois ficava 6 meses no INSS, fazia sangue de novo, chumbo do sangue voltava ao normal. Aí ele voltava para a fábrica. Depois de algum tempo, dava ele de novo. Eu falei, não é possível, entendeu? Vamos ficar nesse trabalhinho aqui de ficar fazendo os trabalhadores morrer no ambiente de trabalho? Ninguém interfere no ambiente, não é possível isso. E eu tinha uma amiga que trabalhava na Fundacentro e me contava que, pelo menos na Fundacentro, a gente era uma função de Estado, era uma função que a gente tinha condições de certa forma, interferir nas condições de trabalho, de fazer pesquisa, né? E eu, então, fiquei querendo ir para a Fundacentro de qualquer jeito. Várias tentativas ela fez de me levar para a Fundacentro, mas eu, como tinha assim, um perfil meio de esquerda, eu acho que isso, a certa época, era um empecilho para eu entrar. Mas aí depois de 85, né, que começou a terminar, né, a chamada ditadura, aí entrou um presidente mais progressista na Fundacentro, né, o Macaron, e eu consegui, então, ser contratada pela Fundacentro. Aí eu achei, bom, então eu vou aproveitar os meus conhecimentos de química a favor da saúde e segurança. Né? Foi o que eu tenho feito desde mais de 30 anos que eu estou no Fundacentro, desde 87. Logo no começo eu comecei a participar de programas de eliminação, de controle de exposição ao benzeno, né? Era um problema sério. Eu acho que a minha colega da Fundacentro, a Teresa Carlota, acho que ela foi uma das que elucidaram essa questão do uso descontrolado de benzeno. Havia solventes no mercado que tinha quase 90% de benzeno. E a pessoa levava para casa, né? Fora que usava nas indústrias, sem a mínima noção. Naquela época ninguém falava da periculosidade do benzeno, que é reconhecidamente cancerígeno também. Aí então a gente começou a participar de um grupo
a DRT lá em Santos, de acompanhamento das questões na COSIPA, né? Porque foi onde que foi a origem desse movimento sindical se envolver na questão do benzeno. A gente começou a participar lá, começou a verificar as condições de trabalho, tentar negociar uma melhora das condições de trabalho. Aí acabou redundando na Comissão Nacional Permanente do Benzeno, que eu ajudei a criar, participei de toda a discussão para a Comissão Nacional. Ela teve um papel muito interessante, na minha opinião, porque primeiro que eu entendia que as reuniões da Comissão Nacional não eram apenas para fazer lei, era para interferir no ambiente de trabalho e mudar os ambientes de trabalho, né? Isso realmente acontecia, a gente viu que houve um progresso bem razoável das condições de tecnologia, pelo menos nas indústrias, em relação à diminuição da exposição ao benzeno. E a gente também, gosto muito de lembrar disso, vários dos trabalhadores que passaram pela Comissão do Benzeno, hoje são liderança do movimento sindical. Um dele é o David Bacelar, que hoje ele é um dos está toda hora sendo chamado quando fala da questão da Petrobras. E ele era um menininho quando começou na Comissão do Benzeno, né? Então a gente vê, tem vários gente no ABC, tem vários sindicalistas hoje que estão assim fazendo coisas importantes no movimento sindical que passaram pela Comissão do Benzeno. Eu acho que a gente, nas discussões que a gente tinha, em que a gente falava da importância de se preservar a saúde dos trabalhadores, da importância da organização sindical para que essas coisas fossem para frente, né? A gente mesmo sendo representante de Estado lá, a gente era muito mais representante de trabalhadores do que do Estado teoricamente neutro, né? Uma vez até tive uma discussão com um sindicalista lá que não era muito aguerrido, assim, nós temos que trocar de posição, pô, eu vou para o sindicato e você vem aqui para o Estado, porque não é possível eu ficar defendendo mais os trabalhadores do que você, pô. Mas aí, né? A comissão acabou, né? Com esse maluco que está aí no cargo de presidente da República, acabou com todas as comissões, então a gente acabou, mas era um trabalho muito interessante. Foi muito formador de trabalhadores, porque depois a gente criou um curso, né, de saúde e segurança relacionado com a exposição a benzeno. Demos esse curso N vezes em sindicatos, até em faculdade, um monte de vezes esse curso. Eu gostaria de fazer uma pesquisa hoje para saber quanto que a gente pode sentir agradecido de ter contribuído, né, para essa importância dos trabalhadores se envolverem nessa questão da saúde dos trabalhadores. Aí também aconteceu que em 2006 eu li um artigo que chamava o seguinte: Nanotecnologia e Ética. Eu falei, né? Que história que é essa de começar com uma tecnologia que eu nunca tinha ouvido falar e já ir relacionando com ética? Alguma coisa tem aí. Aí que eu comecei a estudar também a questão da nanotecnologia, né? A questão do material na escala nanométrica, como que ele é muito mais tóxico para os trabalhadores. Muitas substâncias hoje são usadas na indústria química com o mesmo nome químico, porque ele é o mesmo nome químico, só que numa escala pequenininha, nano, e que entra muito mais fácil no sistema respiratório, que entra mais fácil em qualquer lugar do corpo. Vírus são nanopartículas, então você imaginar que estrago que esse vírus está fazendo. Por quê? Porque ele é muito pequenininho. E ele tem uma característica de facilidade de entrar na célula, né? Claro que não são todas nanopartículas que agem do mesmo jeito, mas o tamanho delas ajuda a elas terem esse potencial tóxico muito maior. Então, desde essa época que a gente criou, lá na Fundacentro, um projeto justamente para estudar os impactos da segurança aos trabalhadores, que o Neto já ajudou não, ele já estava envolvido com essa questão, né? A gente se encontrou nessa discussão e a gente tem trabalhado todos esses anos em relação a esse tema, né? Que infelizmente a forma com que a gente vinha agindo de fazer reuniões periódicas, chamar todo mundo para conversar, não foi ao agrado dessa nova gestão da entidade e esse projeto acabou por causa disso. Eles não aprovaram que nós dessemos continuidade àquilo que a gente fazia, né? A gente fazia reuniões periódicas, discutia, os trabalhadores tinham os sindicatos metalúrgicos, dos químicos, o IEP, o ESAT, o pessoal do DIES, a gente tinha reuniões periódicas, discutia como é que nós poderíamos capacitar os trabalhadores para eles entenderem esse assunto, né? Que
só pelo nome assusta, nanotecnologia, então pode ser que isso possa ser, só o nome já ser uma barreira para o movimento sindical, para os trabalhadores quererem entender o que significa isso. Então nós fizemos todos esses anos um esforço muito grande de decodificar essa linguagem, né? Tentar fazer isso numa linguagem mais simples, fizemos histórias em quadrinho para tentar fazer esse tipo de coisa, demos curso, palestra em um monte de lugares, e era isso, né? Em resumo, a minha vida profissional. Logo no começo eu falei que, por conta de uma mulher incrível, que era minha mãe, eu acabei não sendo uma trabalhadora de fábrica, que possivelmente seria o destino, né, porque eu sou de uma classe média baixa, né, meu pai era um salário de metalúrgico, dava para sobrevivência, né, a gente não tinha luxos. E com certeza, se fosse para minha família, eu fazendo 15, 16 anos já estaria trabalhando. Mas minha mãe foi durona, falou não, as minhas filhas não vão trabalhar. Meu pai, durante muitos anos, não tirou férias para poder comprar, vendia as férias para comprar nosso material escolar. Então, sabe, se não fosse por eles, eu certamente não teria conseguido, assim, fazer uma ascensão social que eu acabei tendo, né, por conta da minha mãe, principalmente. Meu pai nunca foi contra, mas ele não era assim, peitar as coisas como minha mãe peitava com a família até, né? Que era muito machista e tinha essa posição. Mas por que a mulher tem que estudar, né? Minha mãe não, minha mãe foi durona e fez a gente estudar com muito sacrifício. Tinha épocas que a gente não tinha dinheiro para comprar roupa, a gente ganhava roupa da família que não servia mais. A alimentação era o básico, mas tudo para a gente poder não precisar trabalhar e ela conseguir manter a gente no emprego. E deu no que deu, né? Eu estou aqui hoje com o meu último ano de Fundacentro, porque o ano que vem eu sou expulsa do serviço público, né? Porque com 75 anos a gente não tem como continuar. Mas eu acredito que essa questão da prevenção da saúde e da segurança dos trabalhadores está na minha veia e eu provavelmente devo continuar fazendo alguma coisa nessa área mesmo depois de aposentada. Bom, nesse aspecto, óbvio que eu sempre tive uma visão de esquerda, né? O capital, ele nunca pensa que está lidando com o ser humano, né? O ser humano dentro da fábrica é um número, é um recurso humano, né? Não é um ser humano que está lá, é um recurso humano. É uma pessoa que está lá para mexer com a máquina. E se ele for acidentado, tem outro na porta de fábrica esperando emprego. E quanto mais for o desemprego, melhor, porque você pode diminuir o salário do trabalhador, ele vai receber menos, e se queixar, vai ser mandado embora e outro vem para o salário mais baixo ainda, né? Então, essa selvageria, na verdade, que existe na maioria das fábricas, ele hoje faz parte do sistema, né? Faz parte do sistema, o sistema só quer que dê produção e se o trabalhador se acidentar é mais um número, né? Eu acho, infelizmente, uma coisa muito triste e que hoje as novas tecnologias estão possibilitando, inclusive, que ele seja substituído, né? Pela máquina, né? Cada vez mais você tem informatização, robôs substituindo trabalhadores e os trabalhadores que perdem emprego por conta disso, eles estão jogados na rua. Eles não têm o mínimo de amparo, eles não são requalificados para outra função. Uma das discussões que a gente tem aí na história da nanotecnologia, que a gente começou a discutir não só a nano, mas as novas tecnologias todas, como elas interferem no mundo do trabalho, cada vez fica mais nítido isso, que o capital está se apropriando de todo esse avanço tecnológico, não sei se é avanço, mas enfim, com esse desenvolvimento tecnológico, e os trabalhadores estão ficando cada vez mais sendo contratados pelo programa, né? Pelo Uber, pelo entregador, que você não tem patrão físico, né? Você tem um algoritmo que é seu dono e você tem que obedecer, né? Se sofre um acidente, o problema é seu, se o carro do Uber bate, o problema é dele. Quer dizer, é uma situação extremamente ruim, eu acho que está piorando, né? A pandemia acho que ajudou um pouco, mas ela não é o único responsável, isso já vinha crescendo, né? Esse aumento da exploração vinha crescendo. Os trabalhadores que continuam empregados, mesmo com as informatizações, eles estão submetidos a uma sobrecarga de trabalho imensa, imensa. Está havendo um aumento de suicídio nos ambientes de trabalho por excesso de trabalho.
né, por conta dessa alta exploração, porque aqueles trabalhadores que conseguem ser capacitados para poder mexer com o robô, como são poucos, eles são super explorados. Quer dizer, em vez de a tecnologia chegar e falar assim, bom, tudo bem, então nós vamos trabalhar, todos os trabalhadores trabalham um dia só por semana, com o mesmo salário, porque eu estou ganhando uns rios de dinheiro vendendo meu produto para os robôs, e não precisa sobrecarregar os trabalhadores que continuam, né? Mas para isso você precisa capacitar esses trabalhadores. O cara que foi a vida inteira soldador, por exemplo, ele não sabe mexer no computador, no robô que faz solda. Ele tem que ser capacitado para isso. Mas não, ele é despedido, né? Então tem um carinha só que é contratado, que sabe mexer com 500 robôs lá, e ele fica no emprego sobrecarregado, extremamente explorado, e aqueles montes que foram desempregados ficam aí na rua, sem amparos, trabalhando em umas condições muito precárias, né? Não é à toa que a gente vê cada vez mais nossas ruas aqui cheias de barracas morando gente. E, enfim, a situação está muito ruim. Eu acho que se a gente não conseguir estimular esses trabalhadores, principalmente, apesar das dificuldades que eles passam, né? Eu consigo compreender que quando você chama o 1º de maio aquilo não está lotado, provavelmente muita gente não tem dinheiro para pagar o ônibus para ir para lá, né? Ou então está pensando tanto no seu dia seguinte que tem medo de alguém ver ele na manifestação e ser demitido, ou não sei o quê. Mas isso tem que mudar, sabe? Se a gente não se organizar, não conseguir encontrar saídas coletivas, eu acho que a situação é para piorar. Olha, eita. Eu fico aqui meio sem saber, né? Porque nossa, eu não consigo nem dar a sequência das fábricas, né? Eu acho que assim, teria que fazer um outro. Então, eu acho que assim, é bom eu complementar alguma coisa que eu esqueci, sim, porque assim, aquilo, a gente não nos foi dado o poder na Termoide, né? A gente conquistou o poder através da organização. E o mais importante, assim, que chegou um ponto que o trabalhador começou a andar de cabeça erguida, né? Ganhando ou perdendo nas batalhas, começou a andar de cabeça erguida. Houve situações que a referência para nós, a referência para a massa dos trabalhadores, éramos nós, não era mais a empresa. Quando alguém queria saber alguma coisa, vinha recorrer a gente, nós do conjunto dos trabalhadores, da liderança, né? Houve uma situação interessante, algumas situações interessantes, né? Por exemplo, foi proibido o uso do saco do amianto, reutilizar o saco do amianto na fábrica, porque a fábrica reutilizava a embalagem, né? A gente não reutiliza a sacolinha de mercado, eles reutilizavam o saco. Desculpa, chegava o amianto bruto, tenta falar o que chegava na embalagem? Chegava o saco de amianto, compactado, aí descompactava e usava, e aquela embalagem do amianto era reutilizada. Então, assim, a gente passou a tomar conhecimento sobre as regras de utilização do amianto. Hoje o amianto é proibido, mas a gente passou a conhecer as regras, né? Por exemplo, a gente tinha um armário para colocar roupa, como toda a fábrica. No caso de quem trabalha na fábrica também, tem que ter 2 armários, um para roupa suja e um para roupa limpa. Olha só. A roupa não pode ir para casa. E a gente levava a roupa para casa, para lavar em casa, só que na roupa ia o amianto. E aí a pessoa que lidava com a roupa também se expunha às fibras do amianto. Então a empresa era obrigada a encaminhar para uma lavanderia especializada a lavagem das roupas. E aí, uma infinidade de regras que a gente ficou conhecendo e que através da fiscalização foi se impondo, né? E nós da CIP exigindo, né? E houve assim situações em que interessante que o poder se invertia. E eu trabalhava no fundo da fábrica, né? Então eu chegava de manhã e eu atravessava a fábrica. Naquela época eu já era vice-presidente da CIP, eu tinha sido eleito pela 2ª vez. Eu atravessava a fábrica e aproveitava para olhar tudo,
né, até chegar no meu setor, né. Aí eu passei numa sessão e o trabalhador estava reutilizando o saco do amianto, né. Eu cheguei para o trabalhador, eu não tinha assim ascensão sobre ele, eu não podia determinar que ele parasse de usar, não podia falar nada, eu só fui perguntar. Falei, por que você está usando o saco de amianto, né? Aí ele falou, não, é que mandaram utilizar. Eu falei, não, tá bom, né? Eu só queria saber isso, porque depois eu ia fazer meu papel de cipeiro, né? Eu ia interpelar a empresa, né? Quando eu pisei na sessão, o meu chefe veio falar, o que aconteceu lá? Eu falei, não sei, o que foi? Ele falou, o rapaz não quer mais trabalhar. Entendeu? Então, aí o comando se inverteu. Quer dizer, seria como dizer assim, para o peão, o meu comando agora é outro. Então a gente chegou a paralisar situações em que o comando virou para a gente. Isso é importante, porque isso é assim o resultado da disputa pelo poder dentro da fábrica através da organização. E isso é interessante. E foram inúmeras as situações em que a gente aprontou bastante, sabe? A gente aprontou bastante, assim, num bom sentido, porque a gente foi rebelde, a gente foi ousado nas ações, né? Por exemplo, tinha uma máquina lá que estava interditada, só que eles punham para funcionar de madrugada. Mas quem que está lá de madrugada para fiscalizar? Aí o peão chegou para mim e falou, ó, tá funcionando a máquina de noite, bateu aqui. Porra, mas a fiscalização não vai de madrugada lá na fábrica para ver isso, né? Foi aí que nós tivemos a ideia no grupo, falei, vamos desligar a máquina, né? Mas não desligar. Aí eu cheguei para o eletricista, Pedro Abiac, né? Cheguei para o eletricista e falei assim, tem um serviço para você. Eu não era chefe dele, eu não era chefe de ninguém, né? Eu falei, tem um serviço para você. Já vem você. Eu falei, tem um serviço para você. Você vai desligar essa máquina, mas você vai desligar ela de um jeito que para ligar só um eletricista vai poder ligar. Feito? Tá bom, deixa comigo. No outro dia, eu presenciei uma coisa que para mim foi uma festa. A briga de setor de uma empresa com outra, por quê? O gerente da produção viu a máquina desligada, fez uma requisição de manutenção. Chegou na manutenção, o cara olhou e falou, mas caralho, pô, mas que é isso aqui? A máquina está interditada, você quer que a gente vai preso? Nós não podemos colocar uma máquina interditada para funcionar? Não, mas eu preciso da produção, mas ela está interditada, não pode, não sei o quê. E eu assisti de camarote essa briga, entendeu? De uma ação em que o peão saiu da retaguarda e foi para o ataque, né? Então, assim, foram inúmeras, porque aí a gente passou a promover eventos, churrasco, futebol, eventos sociais, né? Que não eram comandados pela empresa, eram comandados pela gente, né? Então, a gente passou, assim, mudou o protagonismo da situação, né? E isso durou um tempo, né? Então, assim, aquela coisa, né? Foi bom enquanto durou e rendeu história, né? Porque depois isso não parou, essa questão do amianto não deixou a gente parar. É como assim, foi quando empurrar uma locomotiva na descida, você não segura mais, entendeu? Porque aquilo avançou demais pela questão do amianto em si, que vai ser discutido depois, a gente vai conversar. Mas vazou os muros da fábrica e tudo mais, né? E eu cumpri 2 mandatos de CIPA. No dia 15 de março de 95, venceu o meu mandato de CIPA. Dia 16 eu estava na rua. Assim, meio que, né? E aí eu tinha ainda um pós-mandato para ser cumprido, né? Porque eu não podia ser mandado, né? Eu tinha uma estabilidade pós-mandato, depois de um ano mais um ano ainda, né? E aí eu fui falar com o sindicato para abrir um processo, esse sindicato que eu me referi anteriormente, né? E aí ele falou, não, vamos abrir processo para você porque você é cuteiro. Cuteiro, que ele quis dizer, é cutista, né? Então a gente... E nem isso eu tive o desprazer de ser feito. E foi aberto um processo lá junto ao sindicato de Salto, por sinal que era afiliado à CUT, né? E o processo teve um resultado muito positivo, né? E aí eu toquei minha vida em frente, né? Mas, a partir daí, a luta, né, de trabalhadores contra o amianto continua de forma diferente, pós-fábrica.
O diretor do sindicato lá era o Campos, não sei o nome inteiro dele, tinha lá seus assessores, que era o Abreu, outro que eu não lembro o nome, né? Mas o Campos quase não ia lá, né? O Campos ia lá numas situações mais graves, né? Pois bem, né? Houve um evento muito importante em 1994, que foi chamado o Seminário Internacional do Amianto, uso controlado ou banimento? Era uma pergunta, né? Naquela época o uso do amianto era permitido, né? E sob várias regras, né? E aí a Fernanda Gianazzi me falou, eu estava toda a par do seminário que ia acontecer e tudo, né? Pois bem, eu era o vice-presidente da CIPA, né? E ela mandou o convite para o seminário em meu nome. Ela não podia mandar na minha casa. Era uma relação empresa-DRT, certo? Ela mandou o convite para mim na fábrica. E esse convite não chegou na minha mão. Né? Por que não chegou na minha mão? Porque a empresa não queria que eu participasse do seminário, é lógico, né? Muito bem. Mas eu já estava assim esquematizado para participar do seminário. Quando foi no dia do seminário, eu falei assim, eu preciso montar uma estratégia de participar do seminário, né? Ou de dizer para a empresa que eu vou participar. Mas eu estava sabendo que o convite já tinha ido e que eu não tinha recebido, né? Um peão chegou para mim e falou assim, pegou o jornal, né? Peão que lê jornal, é interessante, né? Ele pegou o jornal e falou assim, alemão, eu era conhecido como alemão. Alemão, vem cá, olha aqui, ó, vai ter esse seminário aqui, você está sabendo? Eu falei, é agora, né? Peguei o jornal, fui na mesa do meu chefe, falei, ó, vai acontecer esse seminário aqui e eu vou participar dele. Aí ele falou, não, mas você não pode participar dele, você não foi convocado, você não foi... Olha só, né? E o convite tinha sido mandado. Mas não tem problema, eu vou lá e me viro, eu me inscrevo, eu participo. Não, mas você não pode, você tem as coisas aqui para fazer. Eu falei, eu vou, você desconta os dias que você quiser aí, mas eu vou participar. E fui. Chegou lá, né? Primeiro dia, e aí, assim, essa discussão do amianto, ela é ampla, é muito técnica também, né? Então, várias cientistas falam, né? Técnicos como a Aline fala, e fala muito assim do ponto de vista técnico, e isso é muito importante porque a gente aprende muito com isso, né? E nesse seminário, nossas cientistas de várias partes do mundo, tinha gente do mundo inteiro, e tinha uma mesa lá em que a gente poderia falar, né? Pessoas da empresa. Eu me levantei para falar, e aí pronto, foi um momento importante que eu soltei o verbo, né? Eu falei, eu quero aqui dizer que esse negócio de uso controlado do amianto é uma grande farsa. E eu falo com propriedade, porque eu sou vice-presidente de uma CIPA em que eu vejo as coisas acontecerem lá. E não adianta vocês falarem que lá na mina acontece direitinho, mas eu sei o que acontece na fábrica. E fui e denunciei a situação, né? Pois bem, né? Aí o sindicato, para fazer pose nesse meio, a diretoria do sindicato, né, para fazer pose nesse meio, também se posicionou contra o uso do amianto. O diretor, um outro diretor do sindicato chegou, vamos lá, vamos conversar e tal, mas eu já sabia que era uma farsa mesmo, né? Posteriormente a isso, né, a SAMA, que produz o amianto lá em Minas Sul, começou a regimentar dirigentes sindicais do Brasil inteiro para levar na mina. E levou esse rapaz aqui, o Campos, o diretor do sindicato, responsável pela Termoide. A custa do que, eu não sei, ele voltou de lá defendendo o amianto. Na contramão, nossa, com o trabalhador representante dos trabalhadores da fábrica, dizendo que aquilo não funcionava. E isso a gente denunciou nesse boletim aqui, ó, a farsa que ele voltou de lá dizendo o contrário. Eu suponho que deve ter rolado grana aqui, certo? Eu não sei, eu não fiz nada, mas eu suponho que deve ter rolado grana aqui. E aí, voltou dizendo isso, né? Então, a gente tinha que bater na empresa e bater no sindicato ao mesmo tempo, porque eram aliados. Eram aliados. A gente ficou, assim, por conta da organização dos trabalhadores mesmo e de uma técnica excelente, representante dos trabalhadores, que era a Fernanda, né? Então,
eu estava esquecendo disso. Um pouco que você estava falando aí, estava lembrando de uma etapa, né? Lá na Prada tinha um sistema com mercúrio para você poder para poder eu não me lembro exatamente o que era, mas Não é era para proteger a superfície interna, não é isso? era para trabalhar girando e manter a corrente elétrica. Então aí usava o mercúrio, que ele conduz, não é isso? Uhum. Ele conduz Ele muito bem. lubrifica até, né? Ele atua ali como um lubrificante comum, né? E aquilo tem que ser manipulado no subsolo, né? Até aí eles faziam, mas... E aí uma das vezes eu estava reivindicando lá um material que eles pediram, que eles tinham... Aí me veio uma jovem, né? Da CIPA, mas da CIPA do lado do patrão, né? Aí eu assim, bem atrasada ela, dizendo que não, eu trabalho aqui há 3 anos, 4 anos, não sei o que, nunca tive problema. Brincadeira, né? Essas coisas assim. Na verdade, Neto, você sabe, você tem um acidente, você é mutilado, aquilo pesa muito, né? Você fica sempre ofendido com isso, né? Sempre apagado com isso. E isso marca muito, né? Aí vendo um desenho desses, só que assim, era um corre-corre de maluco, né? As pessoas, sabe, situação estamos falando do rapaz, né, do braço. O braço, não sei se eu comentei, mas o braço foi... recolocaram, né? Ficou Mais curto? Ficou mais curto e tal, mas ele consegue dirigir e tal, né? Mas estou para dizer para você que se não fosse uma movimentação, esse menino tinha ficado sem braço. Porque a coisa pegou mesmo. Imagina a corrente metálica de elo grosso, né? Aquilo deu uma travada, né? Mas... E aí você não consegue nem que o cara venha como testemunha, não consegue nada de... Sabe, você fica doido dentro de uma situação dessa, né? Ele, acho que tentando ver pelo lado dele... Coisa de maluco, né? Você fica... Ficava puto, tirava xerox, o que você fazia? É que você pega... Aqui acho que não tem... Eu devo ter... Talvez tenha aqui no celular, mas tinha o seguinte... Eu pegava lá o papel e fazia isso aqui, ó. Né? E fulano de tal, né? Perdeu... Desenhando assim. E colava nos relógios de ponto, né? E enfrentava. Entrava e enfrentava. Chegava e... Mas assim, eu acho que tem uma coisa assim também um pouco solitária, né? Fazer uma coisa... Tinha alguns que estavam do meu lado, mas assim, não dava para ele também facilitar não, porque sabia do troco disso, né? Tiveram 2 deles que foram cortados já por conta da proximidade, né?
Então isso é uma cena de terror, assim, durante... Aí chega uma hora que você não aguenta, né? Porque já cheguei, não, peraí, isso aqui... Mas tudo assim. Mas imagina, ainda foi nesse quadro que vocês estão vendo aí, né? Imagina como é que fica. Ah, tem uma outra situação. No dia do como é que chama lá, da audiência, né? Aí chegou um deles que foi testemunha, não tinha um dedo. Aí eu falei, pô, não tinha um cara inteiro pra trazer aqui. Não, eu pedi esse tribeiro. Não, Testemunha deles? o cara de brincadeira. É terrível, né? Não, fala melhor, você não... Mas... Esqueci de mencionar, a Termod tinha aproximadamente 400 trabalhadores em 3 turnos. Né? Acho que uma coisa importante a ser dita, assim, né? A gente sempre tentou se inserir na CIPA, né? Na formação de organizar trabalhadores. Uma que, para atuar como cipeiro mesmo, como um agente sindical, um ativista, e mesmo como cipeiro, a gente precisava da estabilidade. Mas essa estabilidade sempre foi frágil, ela foi uma coisa legal. E, diga-se de passagem, a estrutura da CIPA, ela é totalmente patronal. Isso é importante dizer, porque a gente está entrando assim, para brigar, mas a gente entra perdendo. Por quê? Se são 10 cipeiros, 5 já não são eleitos. Só 5. 5 são escolhidos pelo patrão, se forem 10, né? E o presidente é representando a empresa. E 5 são eleitos. E mesmo entre os 5 que são eleitos, o patrão vai jogar pesado para eleger os seus candidatos. Né? Ou nominar, né? Então, assim, é uma luta desigual. Outra, o papel do cipeiro dentro da descrição da função de cipeiro é ridículo. É ridículo. Se lê lá a NR5, a norma... Acabou também, né? Não, acabou, mas assim, se lê a norma do papel do cipeiro, digamos na época, era simplesmente solicitar, o direito que nós tínhamos era de solicitar melhorias, mudanças à empresa. Solicitar, veja, esse verbo é muito pesado e muito significativo. Eu não posso dizer. Só que na luta política as coisas podem mudar de figura. Entendeu? Então houve situações em que eu entrei no departamento pessoal, falei, cumpra-se isso aqui. Como, não sei o que, isso aqui você está querendo demais. É a lei que está aqui, cumpra. E eu quero um relatório desse acidente. Por que ele aconteceu, em que circunstância que ele aconteceu. Virava as costas e saía. E depois, assim, é que o protagonismo tinha mudado. Se a gente fosse ater ao legalismo, a gente não conseguia nada. Muito pelo contrário, né? A gente era massacrado. Então... é só um parênteses aí. Eu só queria refletir sobre aquela provocação que você fez em relação ao desmonte do serviço público, né? Eu acho que a instituição como a Fundacentro, por exemplo, só atrapalha o Custo Brasil, porque a gente elucida, né, algumas questões ruins do ambiente de trabalho e não interessa. Tanto que hoje a gestão da Fundacentro colocou como meta da Fundacentro apenas ser subsídio para políticas públicas. Nós não podemos mais atender o Ministério Público, a gente não cria uma série de obstáculos para a gente fazer um trabalho acompanhando os sindicatos. E a fiscalização, então, está absolutamente precária, né? Nós assistimos lá aquele evento dos sindicatos metalúrgicos, né, de Osasco essa semana, e como está degradado o número de fiscais, né, do pessoal da fiscalização para acompanhar os acidentes. Eu acho que é uma coisa muito séria, muito séria. Embora, uma vez eu tive uma
discussão com a bancada patronal da comissão do Benzeno, que um dos representantes patronais falaram assim, mas também não tem fiscalização, como é que a gente vai cumprir a lei? Eu falei, como? Precisa de ter fiscal para você cumprir a lei? Quer dizer, precisa ter alguém do seu lado para você não matar o seu vizinho? Como que é isso? Lei é para ser cumprida, independente de ter fiscal. Mas é isso que eles pensam, né? Vamos enfraquecer a fiscalização, porque ninguém sabe que nós estamos fazendo coisa errada, e vamos que vamos, e vamos continuar matando e deixando os trabalhadores doentes. Então é uma coisa assim extremamente perversa. Como é difícil ser patrão no Brasil hoje, né? Segundo as falas do nosso presidente. Então o negócio é acabar mesmo com a fiscalização, acabar com todas as instituições de pesquisa. A Fundacentro está sendo dissipada, assim, está sendo desmontada. Né? Essa gestão desestruturou tudo, todas as áreas temáticas que a gente tinha não existem mais. Os projetos que são aprovados são em cima das prioridades que eles estabelecem. Enfim, está muito complicado, e não é só a Fundacentro, acho que todo o sistema público está sendo desmontado, né? Veja o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Desmontado, as confederações todas que tinham representantes de partidos desmontadas, a Fundacentro tinha um conselho curador que tinha 4 representantes de trabalhadores, 4 de empregadoras e 8 do governo, agora passou a ter um representante de trabalhador e um de empregador. Parece que depois de muita pressão, muita denúncia, agora eles passaram para 2. Então deixam 2. E eles que indicam todos do governo, né? Todos os cabides de governo que a gente sabe que tem, né? Lá dentro do Ministério do Trabalho, que foi reconstituído por pressão política, né? Não porque eles entendem, que o governo entendeu que o trabalho era uma coisa importante para ser discutida no país, né? Então é isso, a gente está vivendo assim um desmonte absurdo. Esse governo pelo menos está cumprindo uma coisa que ele falou que ia fazer, ele falou que ia destruir o Brasil, e ele está destruindo, né? Destruindo, deixando pedra sobre pedra. Todas as instituições públicas estão fracassando, todos os órgãos, as empresas públicas sendo desmontadas, né? Todas sendo vendidas. Nós vamos viver se continuar, se esse cara for, ver se dá para isolar, efetivamente continuar no governo, nós vamos virar grandes consumidores eu acho que consumidores de barracas para morar na rua. Essa empresa, né, puxei aqui a imagem, uma imagenzinha, Aqui, ó. Bom, não sei se vai usar essa, mas essa empresa, se você observar, é uma caixa de sapato, tá vendo? Tudo fechado. Você tem, totalmente fechado. E aí você tem lá ar-condicionado dentro das cabines de chefe, e o restante todo aquecido, todo, né? Isso é uma condição difícil, né, para você ficar, né? É uma coisa bem complicada, né? E prensa uma em cima da outra, né? Tudo prensa, né? Todo esse aerosol que você pega, essas latas de óleo, todas essas latas, assim, sardinha, né? Sardinha tem uma coisa assim que é um terror, né? De vez em quando as máquinas retornavam para lá fazer manutenção. Aqui vem sujo. Imagina você pegar 50 quilos de sardinha, esmagar bem, botar em cima assim, aquilo ali, não é possível. Mas esse aqui, esse fechamento todo é justamente para manter para a produção das latas metálicas, né? Chapa fina, tal, manter